Se você é um profissional de qualquer área, gosta de escrever e está aí se perguntando, será que eu consigo transformar a minha escrita, de repente, numa fonte de renda, numa nova profissão? Enfim, você está namorando aí o mercado de copy, o mercado da redação freelancer e tal, mas está perdido, já viu um monte de vídeo, mas não consigo sair do lugar, não consigo aplicar nada. Então aqui eu vou te mostrar o jeito mais rápido, fácil e prático justamente para você entrar nesse mercado, tá bom? E o que eu vou te falar aqui funciona se você trabalha de 8 às 18, não tem tempo livre para estudar 10, 20, 50 aulas, fazer um curso complexo, tá? Extenso. Funciona se você está aí precisando de uma renda extra, então você também trabalha e de repente está apertado de grana, teu chefe não quer te dar aumento, aqui você vai conseguir entender como você pode usar a tua escrita de repente para ganhar mais dinheiro, ok? Então, vamos lá. Antes, deixa eu me apresentar rapidinho, se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia e eu trabalho como redator desde 2017. Então, durante esses anos todos, eu acumulei aí alguma experiência e eu consigo hoje, é o que eu ensino para meus alunos, que eu vou te falar aqui hoje, é o que eu ensino para os meus alunos, eu ensino como você pode começar nesse mercado de um jeito tranquilo, tá? Tranquilo. Vamos lá, então? Beleza. O primeiro problema, quando você se depara com uma área nova para trabalhar, é uma dúvida muito comum que as pessoas sempre me trazem. Eduardo, o que eu vou fazer? Né? Como eu começo? E o como começo tem a ver com o que você vai fazer. Se você pensar na seguinte realidade, o redator, hoje, ele trabalha ele pode oferecer dezenas de serviços para o mercado, tá? Um monte de coisa. Você pode trabalhar com artigo de blog, post para rede social, pode ser Instagram, aí pode ser carrossel, history, roteiro para reels, roteiro para vídeo no YouTube, e-mail, newsletter, roteiro para live, site institucional, tudo isso a gente faz, tá? Tudo isso. E o que é melhor, então? Por onde você começa? Quando a gente vê esse monte de coisa, esse monte de opção, a tendência é a gente paralisar. A gente não consegue. O nosso cérebro ele tem uma coisa que, se você der muita opção para ele fica sem saber o que é o melhor, né? Porque ele quer o melhor para você e tal. Você quer começar da maneira melhor para você e você fica sem saber como fazer isso. Por isso que eu desenvolvi uma metodologia que é justamente essa. Escolha apenas um serviço para você começar. Parece simples, né? Parece óbvio, talvez, mas o segredo está na escolha. No que você vai escolher dessas dezenas de serviços escritos que eu te mostrei agora há pouco, eu te falei agora há pouco. E a minha sugestão é artigo de blog. Por quê? Eu vou te falar. Primeiro, é um serviço com altíssima demanda no mercado, tá? Então, praticamente todos os segmentos hoje que vendem serviços precisam de artigo de blog. Eu vou te dar um exemplo prático aqui daqui a pouco, vou compartilhar minha tela, tá? Então, todas as empresas da maior parte dos segmentos que vendem serviços, eles precisam. Talvez o único segmento que não use muito seria o segmento de estética e beleza, porque por ser algo muito visual, né, acabou migrando para o Instagram, TikTok e tal. Mas todos os outros, eles podem usar e usam artigo de blog. Então, as empresas precisam, tá? Segundo, o resultado, para quem investe em artigo de blog, a empresa, né, é cumulativo. Significa o quê? Quando você começa a escrever para uma empresa, quanto mais você escrever para ela, quanto mais artigo ela colocar no blog, mais resultado ela tem. Que resultados são esses? Ela vai ser encontrada mais fácil pelo Google, né? Ela vai levar mais gente, mais público qualificado para o site dela e tem mais possibilidade dessa galera virar cliente dela, ou seja, ela pode aumentar as vendas e faturamento dela. Então, o resultado é cumulativo numa curva exponencial ao longo do tempo. Então, isso aí é bacana. E isso é legal também para você, por quê? Porque você é contratado para um projeto de longo prazo. Você não vai ser contratado para escrever 3, 4, 5, 10 artigos para uma empresa e depois acabou o projeto. Não. Você vai ser contratado para escrever, e se você fizer um trabalho bacana, né? Escrever ad eterno, vamos dizer assim, né? Durante muito tempo. Eu tenho clientes de 2, 3 anos aqui que eu escrevo para eles. Por quê? Justamente por conta disso. Quando você começa a escrever, começa a dar resultado, o resultado é cumulativo para a empresa. Então ela não quer te perder, tá? Beleza. Para você também é interessante porque você não dá trabalho fazer artigo de blog. Hoje, com a inteligência artificial, com o ChatGPT, não dá trabalho de fazer artigo de blog. Quando eu trabalhava, há uns anos atrás, sem a IA, eu levava de 5 a 6 horas para fazer um artigo de blog. Porque tinha pesquisa, aí eu escrevia na munheca, né? Escrevia na mão, revisava aquilo mais de uma vez e tal, e entregava para o cliente. Então eu levava 5 a 6 horas, podia ser um pouquinho menos, de repente se eu conhecesse muito bem o tema e tal, podia ser mais se eu não conhecesse o tema, se não tivesse escrito sobre aquilo. Hoje, sem brincadeira, eu faço um artigo de blog em 30 minutos. Um artigo assim extenso, 1.000, 1.500 palavras, até 2.000 palavras.
Meia hora, tá? Você que não vai ter tanta experiência assim, você vai levar 1 hora. Meus alunos, quando começam, levam mais ou menos esse tempo. 1 hora para treinar o ChatGPT para um segmento novo, fazer a escrita, ele fazer o trabalho braçal de pesquisa, a escrita e você revisar, porque o segredo é esse, tá? O ChatGPT não cospe nada pronto. É você que tem que revisar e dar o toque humano para deixar com a cara do teu cliente. Esse é que é o segredo, tá? De um artigo bacana feito para o ChatGPT. Legal? Então, 1 hora você faz um artigo de blog. Percebe? Por isso que é viável para quem trabalha de 8 às 18, é viável para quem não tem tempo, é viável para quem está na correria. E quanto é que você pode ganhar nessa brincadeira aí? Eu ensino meus alunos a venderem artigos de 150 a 300 reais cada artigo. Então, se você coloca, por exemplo, 4 artigos por mês para um cliente, você ganha de 600 a R$ 1.000 aí, ou R$ 1.200, dependendo de quanto você negociar com ele. São 4 artigos só no mês. E quanto tempo você leva para fazer esses artigos? Você leva 4 horas, né? 1 horinha para cada artigo, 4 horas. É muito mais fácil do que você, por exemplo, fazer 20 a 30 posts para uma rede social, para um Instagram, por exemplo. Que você vai ter posts de diferentes formatos. Cada post tem ali uma estrutura própria. Então, por exemplo, você vai ter que fazer carrossel, roteiro para Reels, history. Então, demanda uma energia diferente, né? Dá mais trabalho de você fazer isso daí do que você fazer 4 textos longos, que provavelmente, se você gosta de escrever, você já está acostumado a fazer. É a questão de você entender como é que você faz a parte técnica, né? Cria esse artigo, usa o SEO para ele ser encontrado pelo Google e usa o ChatGPT para aumentar aí até 70% da velocidade que você faz esse artigo. Beleza? Então, olha só, esse é o tamanho da oportunidade. Agora eu vou te mostrar por que isso é tão interessante para as empresas. Vou compartilhar minha tela aqui, vou botar um exemplo prático só para você entender o potencial disso. Vamos supor que você seja contratado para uma empresa de RH. E essa empresa ela vende uma consultoria para pequenas e médias empresas. Ela quer fazer o quê? Ela quer mostrar para essas empresas que vale a pena elas terceirizarem o serviço de recrutamento e seleção de RH. Então, por exemplo, se você se tem aí, né, como tem no mercado, dono de restaurante, padaria, comércio, enfim, que tem aí 5, 10, 15, 20 funcionários. Ele não tem grana para bancar um setor de RH da empresa. Mas, então, o que ele faz? Ele mesmo contrata e manda embora. Só que ele não sabe fazer isso. Então, ele contrata mal, com isso ele precisa mandar embora rápido. E aí, é prejuízo. Por quê? Porque tem multa, né, tem a rescisão toda que ele tem que pagar, FGTS, um monte de coisa. Então, ele está tendo prejuízo. Então, para ele é interessante o quê? Terceirizar. Mas, muitas vezes, ele não sabe que pode terceirizar, né? Ou ele sabe, mas não sabe se aquilo é para ele. O que geralmente esse dono de empresa vai fazer? Ele vai no Google e vai colocar algo assim, ó, consultoria de RH. Ele vai pesquisar. Como eu, você, a gente pesquisa tudo que a gente não sabe no Google, ele vai pesquisar no Google, tá? E aí olha o que acontece aqui, ó. Ele vai achar várias empresas aqui na primeira página, várias empresas. E aí ele vai pegar várias dessas empresas, entrar no site, olhar, ver aquela que vai trazer mais segurança ou confiança para ele e tal, e ele vai entrar em contato e de repente vai eventualmente fechar esse serviço com a empresa. Agora, o que a empresa precisou fazer para estar aqui nessa primeira página? Ela precisou criar conteúdos com SEO para ser encontrado aqui. E olha só, 80% das pessoas não saem na primeira página, tá? Então ele tem que ser na primeira página, porque ninguém vai até a segunda página. Se você não se não é um profissional da área, a gente como profissional da área, a gente vai na quinta, até a 10ª página às vezes para pesquisar as coisas. Mas o grande público não vai, não tem tempo também para isso. Então ele vai na primeira página. Então o que ela precisou fazer? Pelo menos ter um artigo de blog, blog com artigos, né, sendo frequentemente atualizados, tá bom? E um profissional sabendo como fazer isso, tá? Beleza. E aí olha só o que acontece aqui. Por que é interessante para essa empresa, para as empresas, por exemplo, de consultoria de RH, né, contratar você, um redator, para criar esses artigos? Porque é um serviço que se paga praticamente automaticamente, vamos dizer assim. Porque olha só, isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para ver o volume de pesquisas dos termos relacionados aos serviços que a gente quer, né, pesquisar no Google. E aí ele te dá o volume de, assim, quantas pessoas por mês pesquisam por esse serviço. Então eu coloquei aqui, ó, consultoria de RH. Tá vendo? Ó, consultoria de RH. De 1.000 a 10.000 pessoas por mês pesquisam por isso no Google. Ou seja, empresas que já estão prontas para contratar uma consultoria de RH e querem saber como funciona. Ou então pode ser RH consultoria também. Ó, às vezes a pessoa escreve de outra maneira, tá mal, só. Vamos supor que, vamos botar a média aqui, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas por mês estão buscando a consultoria de RH. Aí você pega aqui, ó,
5.000 pessoas estão aqui, ó, nessa primeira página. A empresa que está aqui, ela está recebendo uma parte dessas 5.000 pessoas. Lógico que nem todas vão, mas uma parte vai. Dessa parte que vai, uma pequena parcela pode ser convertida em cliente. E ela não precisa ser uma parcela muito grande, porque quanto é que uma consultoria de RH consegue absorver de clientes novos todos os meses? 5 clientes, 10 clientes, 15 clientes? Então vamos supor que 500 pessoas cheguem no site todos os meses, 500 pessoas novas, tá? Novas, todos os meses. E que 1% seja convertido em clientes, 5 clientezinhos só. Olha só, 5 clientes, dependendo do valor do serviço, na primeira leva de 5 clientes já pagou o teu serviço por meses. Né? Porque a gente, apesar de a gente ganhar bem, a gente não é tão caro assim quanto uma consultoria de RH, por exemplo. Tá? Então percebe o potencial, isso funciona para qualquer nicho, para qualquer segmento. Você tem amplos argumentos para chegar para uma empresa e mostrar que o teu serviço vale a pena. Por conta disso, você chega para uma empresa que não está na primeira página do Google, né? Para essa de RH, por exemplo, chega, ó, tá vendo isso aqui, ó? Mostra essas duas ferramentinhas, assim que eu faço para vender serviço de blog. Eu mostro aqui, ó, tá vendo isso aqui? Consultoria de RH. Tem de 1.000 a 10.000 pessoas todos os meses pesquisando por isso no Google. Onde é que você está? A tua empresa não está na primeira página. Tá vendo? Ó? Ela não aparece aqui. Você está perdendo esse monte de gente para a tua empresa. Olha só o tamanho do potencial prejuízo que essa empresa está tendo. Quando você fala isso, ela quer saber como funciona o teu serviço. É simples assim, tá? Beleza. Então, com isso, eu espero ter te convencido que o artigo de blog é realmente o melhor caminho. É o caminho mais fácil, rápido e prático para você começar nesse mercado, começar nesse mundo, tá? Você aprende rápido, porque você já gosta de escrever, então você só precisa entender duas coisas. Primeiro, como é que coloca o marketing na tua escrita, SEO, entre outras coisas, tá? E como usa o ChatGPT para acelerar a tua produtividade, porque é isso que vai fazer você ganhar tempo. Se você não sabe como fazer isso e quer aprender de uma maneira bem prática, eu tenho um curso que te ensina isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Ele é um curso feito justamente porque não tem tempo, tá? Ele tem poucas aulas e ele te ensina do zero aos primeiros clientes. Então ele te ensina a fazer o artigo do zero, a escolher os melhores temas, a estudar o segmento, a treinar o ChatGPT para produzir o artigo, a você revisar esse artigo para ele ficar humanizado com a cara do cliente, e tem um módulo inteiro te ensinando como conseguir clientes, tá? Então, dá uma olhadinha nesse link, olha lá que você vai entender tudo que o curso pode te proporcionar, e ele é bem prático, objetivo, mão na massa mesmo, não são tantas aulas assim, em um dia você estuda ele, em um dia, depois é aplicar. E tem grupo no WhatsApp comigo para tirar dúvidas para você, entendeu? Para eu te ajudar a implementar tudo, então eu acho que vale bastante a pena e o investimento também é bem acessível. Você vai ver que é bem tranquilinho o investimento. Vai lá que você vai gostar. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, dá aquela curtida aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu respondo também. E de repente compartilha aí com mais alguém que você sabe que precisa, gosta de escrever e pode estar precisando de uma grana extra, né? De repente, ou até mesmo querendo começar nessa nova profissão e não está sabendo como. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!